Para quem acordou tentando entender para onde o vento virou, se na sexta-feira, dia 6, o otimismo parecia inabalável, amanhã deste dia 6 de fevereiro trouxe o mercado com o pé no freio e o modo defensivo ligado ao máximo. Mas o motivo: o setor carregou o mundo nas costas nos últimos anos. A tecnologia resolveu que era hora de um ajuste. E quando os gigantes do Vale do Silício tropeçam, o chão treme no mundo inteiro. Os futuros americanos abriram em queda, espalhando uma onda de cautela que atravessou o Atlântico e atingiu as bolsas europeias e não poupou os mercados asiáticos. Meus amigos. Pois é, onde é que está a bolha? E há, que é o caso da abertura aqui, o Ibovespa, com capital especulativo? Pois bem, o mercado passou a sexta com cautela. O ouro deu uma parada e o dólar continua no mesmo patamar do 0 a 0, com exceção do índice, o nosso DXY, que é o índice global e que é também aquele que manda. Pois bem, se você gostou das pautas que estão aí, fique comigo até o final desse vídeo, que nós vamos falar todinho sobre isso. Boa noite, investidor. Boa noite, investidora. No ar, pelo canal Amantes da Curva Capital de Pará de Minas, Minas Gerais e região, mais uma transmissão do Boletim Econômico. E é isso, na sexta-feira eu não pude gravar, e então eu deixei para hoje, né? E essa mudança que eu estou fazendo aqui de microfone é exatamente para ajustar o som do jeito que eu estou querendo e para também servir vocês melhor. Acontece que eu tenho a mesa, mas eu não sei nem por onde começar a mexer nela. E, além do mais, se tem uma coisa que ninguém lê, é manual de instrução e bula de remédio. Então, dito isso, eu estou esperando, né, o senhor Denis chegar de viagem para ele fazer os ajustes para mim e ver se esse microfoninho aqui de estilo bonitinho é o melhor, se aquele compridão de cabo é o outro, ou então se eu uso agora esses de botão, que seria o lapelinha, né? Mas é próprio mais para gravar em celulares, né? Ou fazer lives também em celulares. Então,
fiquem comigo, tá? Me ajude a dar uma alavancada no canal, fazendo aí suas inscrições, porque o YouTube não está entregando mesmo, e não sou eu que estou falando isso, são os proprietários de grandes e grandes canais, tá bom? Então não pensem que sou eu, porque não é. E eles estão dizendo até que está diminuindo a audiência em vez de aumentar. Veja só se isso é possível, né? E geralmente pelos canais da direita. Por quê? Bom, porque nós sabemos que a esquerda não tem nem a tem nada de canal, não tem capacidade, não tem neurônio, não tem nada para fazer isso, né? E quando chegar mesmo o começo das eleições, de propagandas eleitorais, aí que o bicho vai pegar pro nosso lado mesmo, né? Então, aí que eles vão julgar canais, o YouTube vai derrubar canais no chão, sem ordem judicial, com ordem judicial, sem STF, sem TSE, e por aí vai, né? Porque a gente acaba falando de política, porque eu nunca vi um canal de investimentos e mercado financeiro não falar de política, sendo que uma coisa está atrelada à outra, né? Bom, mas aí, com a força de vocês, se vocês ajudarem, né? Que eu sei que o YouTube não vai entregar mesmo, principalmente de canais pequenos como o meu, ele não vai entregar o conteúdo. Mas vocês podem sim ajudar e muito, né? E muito. Agora, como fazer isso? Ora, da maneira mais simples possível, se inscrevendo no canal, tentando compartilhar aí, né, se possível, com o maior número de pessoas possíveis, tá? Com o maior número de pessoas possíveis e além do mais, em outras páginas, né, de amigos aí que vocês têm, de inimigos, qualquer coisa. Facebook, Instagram, grupos de WhatsApp, por aí vai. Então, deixem seus likes. Outra coisa que é ótimo, viu? Escrevam, façam perguntas, deixem sugestões, então, vocês que entendem, às vezes até muito mais do que eu, né, de coisa digital aí. Então deixem aqui embaixo aqui os comentários, se tá uma porcaria, se tá mais ou menos, o que é que eu posso fazer sem gastar quase nada, porque não adianta investir dinheiro. Ah, impulsionamento, não, eu nunca fiz isso, o meu canal cresce de forma orgânica, tá bom? Totalmente orgânica. E outra coisa, eu já olhei, eu tive vendo aí preços de impulsionamento, é loucura, isso aí é jogar dinheiro no lixo. Ou melhor, é dar dinheiro para a Alphabet, dona do Google e do YouTube e de outras coisas mais aí que nós sabemos que temos, né? Que ele tem, que ela tem, e sabendo que ela já tem um valor de mercado aproximadamente aí quase 4 trilhões de dólares, né? Dinheiro que eu nunca vou ver na minha vida. E se não for pedir muito, então, né, deixem aí suas perguntas, tá? É uma forma do YouTube reconhecer a relevância do canal aí, do conteúdo aí, tá bom? Então, isso não sou eu que estou falando para vocês. É simplesmente gente de canais igual Cláudio Dantas, tá? Enfim,
muitos outros aí que até já foram derrubados, tá? Já foram derrubados, né? Aliás, se você falar mal do atual governo agora, né? Que agora, aí que complica. Agora, investir 12 milhões de reais na escola de samba de Sapucaí, né, para Globo e tudo mais, ganhar dinheiro também com os patrocinadores, aí é ótimo, né? E principalmente na escola que vai elogiar ele lá, que vai homenagear, perdão, né? Que é Acadêmicos de Niterói, né, que ganhou R$ 1 milhão para fazer aí, para mim, desculpa, para mim isso não é nem mais nem menos do que propaganda eleitoral gratuita, já que o carnaval tá aí, né? Então, essa porcaria. Bom, sem delongas, no mundo dos negócios, quando alguém pede não, peraí. É, isso aqui é um outro assunto que eu vou comentar com você. Pronto, tá legal. Desculpem aí. Viu? É investimento que eu faço aqui, mas é investimento diretamente numa empresa. Ajudar, assim, em vez de você emprestar o dinheiro, você passa a ser um, um sócio dessa empresa. O cara às vezes está precisando de capitalizar, isso também é investir. Igual, por exemplo, investe em time de futebol, investe em. Pois é, então, o papel que o governo deveria fazer, que é diminuir a burocracia, tudo isso, né, para dar incentivo às pequenas, médias, né, empreendimentos, porque os grandes já têm, mas não. Ele prefere aumentar a burocracia, aumentar impostos. Quanto mais dificultar a vida de quem quer empreender nesse país, aí, né, isso aqui, gente, é como a Nanda Guardia fala mesmo, sabe? Investir aqui no Brasil, né, você empreender aqui no Brasil é o apocalipse, sabe? É o inferno, é a mesma coisa de você ir ao inferno. O que chamou a atenção do mercado na sexta-feira não é apenas a queda nos índices, mas como esse movimento está amassando as commodities. É isso mesmo, pois é, o ouro, hein? Até o ouro, o nosso porto seguro histórico, sente a pressão desse ajuste global, mostrando que no curto prazo nem as reservas de valor escapam ilesas quando o caixa fala mais alto. O investidor agora se pergunta: estamos diante de uma correção saudável ou de uma mudança de tendência? No vídeo de hoje, vamos dissecar esses números e entender como projetar seu patrimônio enquanto os mercados recalibram a rota, tá? Bom, primeiro, o ouro, né? O ouro é reserva de valor. Então, não se preocupem, tá? Não se preocupem. A gente aqui do Brasil, principalmente, aliás, não tem moeda fiduciária nenhuma, nem o dólar vai ultrapassar o ouro, tá? O ouro, gente, ele é reserva de valor. E se ele é lastro de moedas, como que uma moeda pode valer mais do que o lastro? Me explica. Não tem como, né? A moeda não vale mais do que o lastro. Se é o lastro que dá sustentação para a moeda. Se a casa for mais pesada que o alicerce, ela cai. Pronto, ela vai
desmoronar, simples assim, tá? Então, investir em ouro, isso é simplesmente medo de investir em ouro. Não se preocupem. Às vezes ele vai cair um pouco, vai caindo ali, você vai ficando assim, nossa senhora. Mas eu investi é, R$ 500 em ETFs. Agora eu já tava com na há algumas semanas estava dando aí 600, R$ 700 de lucro não, já né, em ganhos aqui já de patrimônio, agora voltou para 500 de novo, está caindo para 400, não se preocupem, tá? Não se preocupem, isso vai, é porque, olha só, nós estamos com as questões geopolíticas mais, como que eu poderia dizer, mais acomodadas, pronto. O Irã e Estados Unidos ainda né, não teve um desmembramento assim que pudesse falar que já entrou num conflito mesmo armado, geopolítico, a ponto de tirar o Ayatollah Ali Khamenei, agora eu não vou errar o nome do homem, não. Então, e isso faz com que ele acalme os ânimos e também com Israel, né? Então a gente nem está ouvindo falar muito noticiário aqui, né, sobre Israel. Lá na Groenlândia, o Trump também deu um passo para trás ali, deu um retrocesso ali também. Então, quer dizer, quando a geopolítica fica mais acomodada, isso deixa a reserva de valor, que é o ouro, que são as commodities tá, metálicas, vamos falar assim. Até o minério de ferro está caindo, gente. Vocês viram sexta-feira? Pois é, como que o mercado fechou? As ações da Vale caiu, o petróleo caiu e as ações da Petrobras também caíram. Então tudo foi derrubado, todas as commodities, né? O que eu não vi muito mesmo foi coisas sobre as commodities agrícolas. Mas essas aí eu também acompanho muito pouco no mercado. Primeiro, nenhum dos meus investidores tem. Segundo, eu também não tenho. Terceiro, não me interessa muito commodities agrícolas, não, tá? Então, as commodities metálicas, ouro, prata, né, e cobre, por aí vai. Aí sim é bom negócio, tá? Petróleo, não. Você tem Petrobras? Não. Os meninos seu tem? Tem. Eles têm. Eles gostam, o problema é deles. O dinheiro é deles, o investimento é deles e pronto, eles fazem o que quiser. Agora, eu não vou investir numa empresa que é praticamente 100% estatal, porque o governo, a governança dela lá não impede o governo de meter a mão. E, historicamente, nós sabemos que os governos petistas quebraram a Petrobras todas as vezes, né? Dessa vez até que Lula da Silva está sendo aí mais cauteloso com relação a ela aí, porque ele quer os dividendos dela também, né? Então, ele não está querendo pensar em quebrá-la, não. Mas o seguro morreu de velho, tá? E outra coisa também importante que eu fale para vocês é sobre o que mesmo que eu ia falar? É, esse investimento no Banco do Brasil, por exemplo. Mas eu já falei, não comparem, tá? Em hipótese alguma, a governança interna do Banco do Brasil com a Petrobras, por favor.
Até o ouro, então, né, está amassando as commodities. Aliás, até o ouro, nosso porto seguro histórico, sente a pressão desse ajuste global, mostrando que no curto prazo nem as reservas de valor, né, escapam ilesas quando o caixa fala mais alto. Claro, né? A pessoa para de comprá-la ali, ou então vende. E aí a commodity despenca mesmo. O ativo vai despencar. Por quê? Porque tem gente vendendo aí, né? Tem muita gente vendendo. Eu não vendo. Eu não, tá? Pode cair, não tem problema não. Eu vou ficar com ela lá. Guardadinha, guardadinha, porque é a longo prazo, viu? É a longo prazo, igual a Isa Energia, né? Que eu estava dando uma estudada, tá? Para depois até falar aqui, porque é um setor de transmissão, né? E ela é bastante previsível e é um investimento para longo prazo, tá? 10 anos com ela na carteira ultrapassa todas as minhas metodologias de investimento. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso aí, né? Tudo então. Bom, falamos do ouro. Embora parte das interpretações de fundo continue fazendo sentido, o tom dos mercados nesta manhã de sexta-feira 6 é nitidamente mais cauteloso. Os futuros americanos operam em, operaram, perdão, em queda e arrastam consigo os principais índices das bolsas europeias e asiáticas, além de pressionarem também os metais em um movimento típico de aversão a risco. A principal exceção é o Japão, onde os ativos encontram algum suporte na expectativa pelas eleições de domingo, o que ajuda a amortecer. Ó, não, é amanhã, dia 8. Amanhã já é as eleições de domingo. Não, hoje é sexta, sábado e domingo. Então, hoje é sábado, dia 7. Eu tava achando que hoje era domingo. Nossa senhora. Que é isso, hein? Então, amanhã, eleições no Japão, né? Primeira-ministra que não sabe o que faz, agora não sei como é que vai ficar a situação lá, né? É, Bom, esse ambiente mais tenso parece resultar de uma combinação de fatores. A incerteza geopolítica, que eu falei antes, que está aí, porque está tudo assim, né? Vai, não vai, vai, não vai. O que, que o mercado odeia, gente? Incertezas. O mercado odeia incerteza. As dúvidas sobre o ritmo da economia global e, sobretudo, o incômodo crescente, né, com o ajuste em tecnologia. Aí que está. O setor que carregou, né, o mundo nas costas e vem carregando, né, lá do Vale do Silício, agora parece que está dando aí um timezinho para poder descansar um pouco. Embora, né, a gente não tenha visto assim nada de negativo que pudesse descredenciar principalmente a IA e chamar isso de bolha, igual foi, né, a bolha que nós tivemos aí em 2008, por exemplo, das
das hipotecas e tudo mais, e outras bolhas, tantas que nós já vimos no mundo aí já explodindo, mas nem tanto, igual lá na China também aconteceu a mesma coisa que levou a maior construtora do mundo, a Evergrande, à falência, né, total. E ela olha para vocês ver que o trem é tão doido que ela já se recuperou no setor de, mudou de ramo e já se recuperou no setor de tecnologia também, né? Bom, a sequência é, a sequência recente de correções em grandes nomes do setor, somada a anúncios de investimentos muito elevados em inteligência artificial, reacendeu o debate sobre o retorno desse capital e sobre o risco de excessos de gastos. Bom, o que isso quer dizer? O seguinte: as empresas estão realmente derramando dinheiro em tecnologia, mas principalmente na IA ou na inteligência artificial, ou na AI, que é Artificial Intelligence, né? Então, assim, aqui é IA, lá por lá fora lá é AI que vocês vão ver. Então, estão investindo pesado. E, para falar nisso, sem querer fazer propaganda, mas já fazendo para vocês, olha só o que é que eu recebi aqui, que eu instalei aqui agora. É esse robozinho aqui, ó. Tá vendo? Deixem de olhar para Gabriela, por favor, e olhem aqui, ó. Ó, 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 ó. A ele aqui é o último negocinho aqui, ó. Aí vai abrir aí, ó. Pronto. Tá vendo? Aí tem, ó. Você pode criar imagens, melhore seu dia, vídeos, tá vendo? Escreva algo, né? E já tá até aqui, ó. Olá, amantes da curva capital. Tudo pronto para ajudar você a planejar, estudar, dar vida às suas ideias e muito mais. Tá vendo? Então, quer dizer, e essa daqui é a do Google. E sabe quanto custa isso? Nada. Pois é. E qual a diferença que eu sinto pelo chat GPT? Nenhuma. Deixa eu ver se o GPT tá aqui, gente, rapidão, tá? Mas eu acho que não, né? Eu acho que não. Mas tá, ó, né? Então eu pensei que não tivesse, não, mas tá, tá? Então, aí ele aí, ó, esse branquinho aqui, ó, aqui, ó, tá? Por incrível que pareça, eu tenho dois, só que o outro tá no celular ali. E eu não vou ficar abrindo celular aqui agora não, porque é bobagem. Bom, então vamos lá. Por que isso está acontecendo? É exatamente por esse fenômeno, tá? É muita coisa que está sendo investido e aí o investidor fica mais cauteloso, tá? Porque os gastos, né? O que acontece? Gasto também é risco, né? As empresas começam a investir demais e depois podem comprometer aí o próprio capital delas também, né? No Brasil, os ativos conseguir alguma recuperação na sessão de ontem, apoiado sobretudo pelo resultado do Itaú, que deu sustentação ao setor financeiro, segmento com peso relevante para o Ibovespa, após a correção mais intensa observada na quarta-feira.
O fluxo de recursos estrangeiros segue presente ainda, tá? Segue presente ainda. Então, olhem bem, viu? Pode ser tá falando aí, eu pus onde está a bolha, IA ou Ibovespa? Em nenhum dos dois, tá? O Ibovespa está crescendo, não é graças a este governo, não é graças às medidas de Haddad, que já está dando adeus e vai tarde, não é nada disso, é graças ao capital especulativo da gringaiada que está entrando aqui. Mas olhem só, esse boom que o Ibovespa está sentindo agora, e estão falando para vocês aí nos portais aí mais de notícias de mercado e tudo mais, e de corretoras e de bancos, né? A, bateu a máxima histórica, que não sei o que, e blá 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 blá. Não tem nada disso, tá? O Ibovespa pode bater a marquinha dele ali, tal, tal. Ridiculazinha dele ali. O que manda para a gente mesmo ter uma ideia sobre os nossos ativos é o EWZ, que nem desde 2008 ele vem dando um reajuste aí para nós, tá? O movimento também contou com a contribuição do mercado de juro, que apresentou um alívio na quinta-feira em reação à decisão do ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal, que concedeu liminar suspendendo os penduricalhos remuneratórios do poder público. A medida determinou a revisão da base legal dessas verbas, maior transparência nos pagamentos e a suspensão imediata daquilo que não estiver previsto em lei. Tema que temos que acompanhar de perto ao longo da semana. Mas peraí, o Flávio Dino faz uma coisa dessa e fala, suspende aí esses pagamentos, tá tudo bem, eu também sou a favor disso, mas ele fala em transparência. Mas será que os ministros da nossa Suprema Corte, que está mais na lama, né, que perdeu qualquer credibilidade que tinha com a sociedade, né? Então, assim, a pergunta que eu faço é, a pergunta que eu gostaria de fazer é, ele fala em transparência, mas essa transparência vale para quem? Como é que é isso? Porque com relação ao andamento do processo lá que envolve o Banco Master, o maior rombo no mercado, no sistema financeiro, perdão, no sistema financeiro nacional todinho, né? E que comprometeu 1/3 do FGC só para tentar pagar ainda, né, sabe-se lá quando, né, pessoas que investiram aí e tal, e os coitados ainda das previdências aí, de estados aí que perderam tudo, né, porque isso aí não pode ser garantido aí pelo Fundo Garantidor de Crédito. Eu já cansei de falar em lives aqui com vocês. Se vocês estiverem investindo numa coisa, pensando em fundo garantidor de crédito,
deveria cair fora, sabe? Ou deveria estudar mais e pensar um pouco mais antes de fazer uma cagada dessa. Porque é realmente uma cagada. Literalmente entrar pelo ralo, pelo bueiro, pelo esgoto, porque é isso que vai acontecer, porque você vai acabar não recebendo nada, tá? E outra, tem mais também. Eu já falei e vou repetir pela enésima vez aqui. Quando você aciona lá o FGC devido a falar um CDB que não foi pago ou seu dinheiro desapareceu misteriosamente da conta do BTG, da XP, não sei o que lá mais, e blá 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 blá. Pois é. Então, aí eu reforço a tese de que é, esses ativos são ativos de risco e que você não adianta também ficar aí só pensando em FGC e tudo mais, porque a hora que você aciona, para de receber. A hora que você acionou, parou de receber, e ao parar de receber, você fica lá até quando, não sei, sem render absolutamente nada, tá? Até você receber no máximo R$ 250, tá? Ah, e tem uma coisa aqui que eu quero mostrar para vocês. Antes de dar sequência, isso aqui é essencial, viu, gente? Isso aqui é muito bom. Não é recomendação de nada. Eu quero já fazer até um disclaimer antecipado aqui, porque não pode ser recomendação de absolutamente nada, viu? Deixa eu ver isso aqui, se é esse aqui mesmo. É. Eu vou destravar aqui, porque isso aqui é um fundo que eu tenho pouca coisa, né? Olha só, vamos lá. É, quando eu apliquei, tá? Quando eu apliquei, é, mas que merda é essa? Hoje é sábado, 7 de fevereiro. Quando eu apliquei, na quinta-feira, não, eu reinvesti os dividendos, tá? Eu tô me referindo a esse ativo aqui, que é um fundo de investimento Western Asset Total Credit Advisory, tá? Advisory é, FIC, falando aí mesmo em português. Tá dando para vocês verem? Olha aí. Aqui até que acha uma posição legal é que é o grande. Aí, o valor aplicado, né? R$ 4.604,20. Rendimento é diferente de rentabilidade, viu? 1.557, tá? 1.547,77. Já, aliás, eu falei valor líquido. Valor aplicado, R$ 3.077. Calma que eu vou mostrar. Data da posição, 5/2 de 2026. E a posição hoje aí, quer dizer, hoje. Não, é até dia 5 mesmo, tá certo. Foi de 4.625,52, tá certo? Agora dê uma olhada aqui. Agora eu vou
informação importante aqui. Vocês estão vendo o CDI? Pois é, que está mais 1,28. Olha aqui. E é a linha roxinha. Então, o CDI é essa linha roxa que está perdendo para o meu investimento. Ô, gente, é aqui, ó, isso aqui é vidro, tá? Então não adianta eu tentar melhorar, não, porque não vai adiantar. É vidro essa película aqui e ela brilha mesmo, dá reflexo, né? Mas pelo menos não suja. Então, olha só, tá vendo? Eu estou ganhando, tá? É, e ele, olha aqui, 106,71% do CDI, tá? Quer dizer, eu estou agora ganhando, aqui olha, rentabilidade, dados atualizados em 3 de fevereiro de 2026. Hoje é dia 7, tá? Então, olha só, 4.000, vamos achar aqui 4.000, aí, 4.620,27, certo? Pois é. Rentabilidade 1,36, tá? Mais 1,36, claro, porque tá dando mais alto um pouquinho aqui, ó, né? E vamos lá, agora depois vocês vão ficar pasmos, tá? Rendimento, então, de 1.547,77. Valor aplicado 3.077. Minha posição 4.625,52. Risco baixo. Quem é? Western Asset Total Credit Advisory FIC, tá? De FI, FRCP, tá? Fundo de investimento em renda fixa. Isso aqui serve para reserva de emergência? Não, claro que não, tá? Bom, aqui ainda tá os dados de janeiro, primeiro, que já passou, e começou aqui nos 7 dias de fevereiro, tá? Agora, aqui, opa, aqui continua a mesma situação. Agora vamos lá, tá? É isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Aí, isso aqui eu sei que ninguém vai ler, né? Pois é, deveria, né? É o dever de casa de todo investidor aí, ó, tá? Políticas de gestão, objetivos, isso aqui é a lâmina, tá? Mas eu sei que ninguém vai ler isso, não. Então, é... Ó, o que eu queria mostrar para vocês não tá aqui. Sabe qual foi o primeiro aporte que eu fiz nesse fundo? Tá? Para vocês terem uma ideia, viu? Foi
em 2022. Então, quanto tempo tem que eu tô com isso daqui sem tirar nada, tá? Para vocês terem uma ideia, viu? Então, é de grão em grão? É de grão em grão, viu? E, e assim a gente vai construindo patrimônio. Infelizmente, o diabo do trem sumiu aqui agora, né? E como nós não temos tempo para isso, então não vai dar para eu poder mostrar mais aqui, ficar aqui mais perdendo tempo com isso aqui não, porque não vai dar não. E sobre a conta global também, né, da própria XP, eu aconselho vocês, tá, a pensar com carinho, porque esse Brasil aqui não tá, não tá pra brincadeira. Bom, voltando aqui então, é, depois dessa escorregada aí do Flávio Dino, né? Que eu acho, por que que ele tanto fala em transparência, sendo que o Dias Toffoli, né, esconde tudo, não sei o que mais, não tem que ficar tudo em sigilo, hiper, mega, blaster, master agora, né? Então é tudo assim, né? Tudo deles é. Moraes também briga lá com agora até com o Tesouro Nacional também, com a Receita Federal que deixou vazar dados dele, da mulher dele, que não sei o que, blá blá blá. Quer dizer, uai, é, cadê a transparência dos caras lá e tudo? Quer dizer que você entrar no portal de transparência lá da transparência e ver quanto que o ministro lá do Supremo Tribunal Federal ganha, não pode não. Ah, sei, mas ah, os incentivos de bondade, né? Até parece, tá? A decisão reforça a percepção de que o país precisará mais cedo ou mais tarde enfrentar de forma mais profunda um debate sobre reforma administrativa, em paralelo a uma reforma orçamentária e ao ajuste fiscal mais consistente. Só se mudar de governo, porque ajuste fiscal com esse governo no poder, e pelo visto ele vai ficar, né? Porque com todo esse aparato público na mão aí, não vai ter nada, né? E as caixinhas de Pandora também, né? Não vão deixar. Ainda que esse processo deva ganhar tração apenas a partir de 2027, após o ciclo eleitoral, permanece a dúvida central sobre o grau de convicção política para levar essas discussões adiante. O motivo estrutural e profundo seria mais positivo, né? Um movimento, gente, motivo não, um movimento estrutural e profundo seria mais positivo, mas, né, eu duvido que isso venha a acontecer.
Disclaimer: as informações e opiniões apresentadas neste vídeo têm caráter exclusivamente educativos e informativo. Este conteúdo não constitui recomendação de compra ou venda de valores mobiliários, nem aconselhamento financeiro, jurídico ou fiscal. Todo investimento envolve riscos, incluindo a perda de capital. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. O autor desse vídeo não se responsabiliza por quaisquer decisões de investimentos tomadas com base nas informações aqui apresentadas. Investidores devem realizar suas próprias análises e verificar os dados de forma independente antes de tomar decisões, levando em conta seus objetivos e perfis, tá bom? Matéria do valor econômico. Dólar encerra a semana em queda e vai a 5,22, com cenário externo no foco. Bom, isso aí nós já sabemos que, né, não é bem assim, por quê? Porque o dólar não está em queda, né? Por quê? Por que não? Porque ele pode estar, desculpa, ele pode estar lateralizado, tá? Mas em queda não. Então vamos ver aqui. A moeda americana perde força diante de redução da volatilidade vista na semana e certa melhora na percepção de ativos globais. O dólar voltou a cair contra o real, né, na sessão desta sexta-feira, após uma semana em que a moeda americana vinha se apreciando, beneficiada pela alta volatilidade de outros ativos como bolsas, metais preciosos e commodities. O movimento perdeu força desde a divulgação de novos dados dos Estados Unidos, que trouxeram incerteza em relação ao mercado de trabalho americano. Além disso, melhora na percepção de risco dos ativos globais. Também alivia o câmbio do dia. No fechamento, o dólar comercial ficou negociado a R$ 5,22. No mercado, à vista em queda de 0,64%. Na semana, a moeda americana se desvalorizou 0,52%. No dia, o euro comercial recuou 0,41%, cotado a R$ 6,17. Agora sim, o índice DXY, que mede a força do dólar contra uma cesta de 6 moedas desenvolvidas, estava em queda de 0,19% aos 97,635, revertendo o movimento de apreciação visto no início da semana. Então, agora vocês já estão sabendo, tá? A queda
foi global, viu? Não foi aqui não, tá? O, o outro assunto do dia aqui é o Ibovespa, né? O Ibovespa tem dia volátil e engata alta na reta final do pregão com avanço em Nova York, tá? Depois de oscilar entre perdas e ganhos durante a sessão desta sexta-feira, o Ibovespa conseguiu suporte para encerrar com alta de 0,45% aos 188.950 pontos, ampliando o avanço, né, perto do fechamento em linha com a subida mais intensa das bolsas americanas. Durante a tarde, a notícia do jornal Folha de São Paulo de que o PT gostaria de rever a lei de autonomia do Banco Central, eu não estou nem acreditando, chegou a fazer o índice devolver a alta, mas o movimento logo se desfez. Ao longo do pregão, o Ibovespa variou entre 181 mil e 183 pontos. Já na semana, o índice exibiu valorização de 0,87%, tá? E por fim aqui, o ouro recupera parte das perdas. Eu deixei por último o melhor, tá? Parte das perdas recentes com o dólar fraco e compras oportunistas. Os investidores aproveitaram os preços mais baixos da commodity para aumentar sua exposição. No acumulado da semana, o metal precioso caiu 0,12%. O ouro fechou em firme alta nesta sexta-feira, 6, recuperando parte das perdas recentes, mas permaneceu abaixo da marca de 5.000 dólares por onça Troia ainda, né? Que estava de 5.400 e tanto, né? Gente, eu falo com vocês que como que um como que a onça Troy de ouro pode ser menos valorizada que o dólar, que a libra, que o ouro, sendo que ele é o alicerce de tudo. Ah, me poupe. Uma oncinha Troy custa 5.000 dólares, não é 5.000 reais, não, é 5.000 dólares. E estava a 5.400. Então, para você, né, comprar, para você comprar aqui e não querendo ser muito chato aqui, tá? Eu preciso de mostrar uma coisa para os senhores aqui, tá? Que, olha aqui, 5.000 vezes 5,20. Eu vou colocar assim. Aí, 26.000 reais, tá? Que você precisa de ter para comprar uma onça Troy de ouro, viu? Tá? Então, para de pensar, viu? Que vocês estão perdendo dinheiro, que vocês não estão perdendo dinheiro, viu? Deixem esse pessimismo aí
para outras coisas que precisam ser mais pessimistas, tá? Então, o metal precioso se beneficiou de um dólar mais fraco na sessão, investidores aproveitando os preços mais baixos da commodity para aumentar sua posição e preocupações persistentes com as negociações entre Estados Unidos e Irã. Tá vendo? A geopolítica aí, igual eu falei com você, só que deu alguma coisa? Não, não deu, porque não saiu nada de nada. No fechamento, o contrato futuro do ouro, com entrega prevista para abril, teve alta de 1,85%, cotado a 4.979 e 80 centavos por onça Troy na COMEX. A divisão de metais da New York Mercantile Exchange, no acumulado da semana, o metal precioso caiu 0,12%. Que é isso aqui que eu acabei de ler nesse parágrafozinho aqui? O que foi que eu li? Pois é, então eu vou mostrar para vocês. No fechamento, tá? O contrato futuro do ouro, né? Para você comprar para frente, com entrega prevista para abril. Olha aí, teve alta de 1,85%, tá? E ficou cotado a 4.979,80 por onça Troy, tá? Que isso quer dizer? Espera aí. Na COMEX, tá? Que é a exchange que trata isso, né? A divisão é uma divisão, a COMEX é uma divisão de metais da New York, tá? Mercantile Exchange, tá? No acumulado da semana, o metal precioso caiu 10 pontos percentuais, tá? Então, gente, veja bem, nós não estamos diante de... Então, veja bem, nós não estamos diante de nada disso, assim, sabe? De bolha, nem de nada. Às vezes a gente põe o título ali somente para chamar a atenção de vocês, já que o YouTube não está entregando nada, então a gente faz às vezes isso um pouquinho. Mas acontece também que eu quero falar uma coisa que é importante, né? Às vezes se confunde também na cabeça do investidor ainda mediano, né? Que procura poucas informações a respeito. Deixa eu encostar um pouquinho aqui, gente. Procura poucas informações a respeito do ativo, procura poucas informações sobre esse capital especulativo do Ibovespa, tá? Então, assim, não se trata de bolha. Então, assim, não tem eu também não é mentira o que eu coloquei no título também, não. Eu não estou querendo dizer com isso que o título que eu coloquei lá é mentiroso. É bolha, né? IA, inteligência artificial, ou se é
se é a IA ou, ou se é quem mesmo? Como é que foi o título aqui que eu coloquei? É, onde está a bolha? IA ou Ibovespa, né? Inteligência artificial ou Ibovespa. Devia ter colocado mais um também que fosse o ouro, né? Mas não é necessidade, porque, né, como eu falei para vocês, o ouro ele até teve uma altazinha, né? Já que o dólar caiu globalmente, então investidores aproveitaram aí para realizar as comprinhas, né? Claro, e eu estava nessa, lógico, eu não sou mais besta do que ninguém. E então, veja bem, onde está a bolha? E sim, porque o risco dos investimentos, tá? As empresas do Vale do Silício estão investindo. Eu acabei de mostrar aqui para vocês, tá? Então, vamos parar, né, de ficar doido aí. Então, olha só, cada vez mais Meta, Alphabet, a X, o X também, né, do antigo Twitter, né, e por aí vai, né, a Nvidia, todo mundo querendo, Microsoft querendo cada vez mais inteligência artificial. E aí, partindo desse princípio, parece que torna uma bolha, por quê? Porque esses capitais, né, essa quantidade de investimento que essas empresas, né, até então toda segura, porque são assets magníficas e tudo mais e tal, mas que não deixa de ter, sim, uma pulga atrás da orelha, né? O Ibov também é outro problema, porque o Ibovespa é um capital especulativo. Desde quando que o Ibovespa não atinge, gente, 150 mil pontos para chegar a 180? Entenderam? Então, assim, vamos parar, né, com essa bobaginha aí, viu? Tá? Então, enquanto os países, a gringaiada optar pelo Brasil e despejar dólar aqui dentro, vai muito bem, obrigado. O câmbio vai ficar em queda. Quem investe em dólar vai ter que aguentar, vai ter que ter estômago, porque também, se você for investir em dólar só, na moeda mesmo, lá fora, também vai ter que ter estômago e vai ter que ser aquele investidor de perfil de moderado para mais agressivo. Por que disso? Porque você vai estar mexendo com um ativo que está em queda, tá? Assim, o Trump está desvalorizando a moeda. Enquanto esse cenário perdurar, então a gringaiada vai sair de lá, né? Não só, quando eu me refiro aos gringos, eu falo de qualquer lugar, né? Então a gringaiada vai sair de lá e vem aqui no Brasil, porque o país tem os juros reais altíssimos, eles estão querendo isso, para fazer seus carry trades, sabe? Comprar numa moeda mais barata, né? E ganhar juros com ela. É isso, entendeu? Ganhar juros, aproveitar que aquela moeda vale mais, né? Tá valendo pouco, quer dizer. Então eles compram lá, né? E vêm, entendeu? É isso. Agora, para ganhar, né? Mas são movimentos rápidos, não são movimentos longos, a longo prazo, não. Então, por isso que são chamados são chamados de investimentos especulativos. Bom, e também para dar encerramento aqui
que já está com 1h10, eu achei que eu não ia ficar tanto tempo. Olha, gente, a ISA Energia, tá? Setor de energia elétrica, né? Segmento transmissão, o que é mais defensivo, claro, né? E também nós temos aqui defensivo de energia elétrica. Então, o setor é energia elétrica. Segmento, tá? O segmento de transmissão, que é o mais defensivo de energia elétrica, né? E o trabalho dela é o quê? É montar toda a infraestrutura e, e tem que deixar essas linhas 100% disponíveis para passar a energia. Outro fator Outro fator importantíssimo é o que? É que, independente do quanto passar de energia, ela vai receber a receita contratada, ou seja, é, é uma empresa, tá? É uma empresa muito previsível e o mercado adora previsibilidade e detesta as incertezas, e nós também, né? Então, a Energisa, ela bate todos os índices aqui, tá? Todos que eu tô olhando aqui no Investidor 10, viu? Num prazo de 5 anos, ela vai perder apenas para o CDI, viu? Só para o CDI, mas ela bate no IPCA e no IBOV, quer dizer, o mais importante aqui é a inflação, ela ganha. O CDI, ela perde. Em 2 anos, ela está perdendo tanto para o CDI e para o Ibovespa, só, mas ganha tranquilamente da inflação, do IPCA, tá? Então, 2 anos, ela ganha do IPCA, perdendo para o Ibov e para o CDI. 5 anos de investimento com ela, ela pede apenas para o CDI, viu? Mas pede para o Ibov e pede também para. Não, ela perde apenas para o CDI, né? Ela perde apenas para o CDI, mas bate o Ibovespa, pouca coisa mais bate, e bate muito o IPCA, tá? E em 10 anos ela bate todo mundo, viu? Valor da cota, vamos lá. Ah, e por falar nisso, ROI, tudo dela também tá legal, né? Assim, não é lá dos melhores, assim, não, mas eu considero um bom negócio.
R$ 28,93, tá? Dia 6/2 de 2026, tá bom? Bom, pessoal, é isso daí. Então, a gente vai ficando por aqui no dia de hoje, né? O mercado aí de sexta-feira, então, tá entregue para vocês, tá bom? Nós voltamos provavelmente na segunda, apesar de eu estar cheio de reuniões e tudo aqui ainda, porque eu tô colocando depois desse tempo todo fora, eu estou colocando tudo ainda em dia, mas vou tentar fazer o possível e quase que o impossível para gravar o programa para segunda-feira do fechamento de segunda, de terça, de quarta, de quinta e por aí vai. Tá bom? Muito obrigado. Se você gostou do conteúdo, se você achou legal, se você, né, tá gostando desse formatozinho aí que a gente está fazendo, compartilhe o vídeo, faça também a inscrição no canal, clique nos sininhos aí das notificações, nos likes, né? Deem like aí, já que o YouTube, mesmo assim, ele não está considerando, mas vocês podem insistir, né? E também comente alguma coisa aqui embaixo. Nossa, se vocês não sabem o tanto que é bom quando eu fico olhando naqueles outros canais, 500, 600 comentários, né? E aqui não tem comentário nenhum, nem para bem, nem para xingar, nem para criticar, e nem para falar bem também, ou nem para fazer pergunta. Eu não entendo porque parece que o YouTube, ou o YouTube não deixa, eu não sei como é que é, não sei não, tá? Até mais então. Um bom domingo, uma boa noite de sábado para vocês e um domingo excelente. Tchau.